nosso Pai, de amor, de misericórdia infinita. Eis-nos aqui mais uma vez, a vos agradecer por mais esta encarnação, onde estamos tendo a oportunidade de conhecê-lo melhor, Senhor, como nosso Pai de amor, de bondade infinita. Aprendendo a amá-lo, Senhor, como Jesus, nosso Filho amado, nosso irmão maior, nos trouxe esta maravilha desse conhecimento. E vós sois o amor, tendes de ser amado, e nós o amamos, Senhor, e sabemos que vós nos amais muito mais. Agradecidos estamos por nosso querido companheiro Ederson, está voltando à nossa cidade, à nossa casa de oração, ao seu companheiro Charles e todos os amigos espirituais que estão conduzindo seus passos nessa jornada tão edificante e tão nova, que é a divulgação do Consolador prometido por nosso Senhor Jesus Cristo. Nos abençoe, Pai amado, e permaneça nos envolver agora por toda a eternidade, que assim seja. A palavra do seu irmão é você. Senhoras e senhores, jovens, queridos amigos de ideal espírita cristão, boa noite. Que Deus, o nosso Pai, nos guarde e nos mantenha em sua paz. James Albury, educador da cidade de Gana, na África, teve a ocasião de narrar uma peculiar história que gostaríamos de contar ao sabor da nossa própria emoção. Havia um camponês que todas as manhãs tinha o hábito de entrar na floresta para catar gravetos e lenha, a fim de que sua esposa pudesse fazer o que necessitava dentro do lar. Numa dessas oportunidades, enquanto ele andava em meio aos arbustos, encontrou uma avesita que estava caída no chão. Sem plumagem, o camponês pegou a pequenina ave em suas mãos, procurou por sob as copas das árvores se havia algum ninho vazio da qual ela tinha caído, e não encontrando, o camponês decidiu levá-la para a sua casa. Possuía no quintal do seu sítio um imenso galinheiro e colocaria a ave juntamente com os galináceos. Ao chegar na sua casa, colocou a avesita que estava assustada no meio das galinhas. Deu-lhe alimento, água e o tempo passou. À medida que os anos foram se passando, aquela ave foi crescendo e se transformou numa bela águia que vivia no meio das galinhas dentro do galinheiro. O camponês acreditava piamente que a águia havia se transformado numa galinha, porque ela ciscava como as galinhas, alimentava-se da ração junto com as galinhas. E um dia ele recebeu a visita de um naturalista, um amigo que há muito tempo ele não via, e logo que o naturalista fosse a passear no sítio, a passar pelo galinheiro, quando viu a águia dentro do galinheiro no meio das galinhas, ele ficou surpreso e perguntou: mas você não sabe que se trata de uma águia? Está no meio das galinhas?
O camponês sorriu e disse: não, não. Um dia pode ter sido águia, mas agora é uma galinha. O naturalista sorriu e disse: não, eu te provarei que essa ave continua sendo uma águia. Abre o galinheiro, por favor. O camponês abriu o galinheiro, o naturalista entrou e com muita dificuldade apanhou em suas mãos a ave de rapina. Colocou-a sob o seu braço direito, tendo que fazer enorme esforço por deixá-la subir sobre o seu braço. Distendeu o braço um pouco mais alto, segurando e apoiando com o braço esquerdo, e disse bem alto: você é uma águia. Abra suas asas e voe. A águia estava assustada nos braços do naturalista. Ela olhava de um lado para outro, não sabia o que fazer. Abriu as asas. O naturalista se encheu de esperança quando, de repente, a águia pulou do seu braço e foi junto das galinhas ciscar junto com elas. Do lado de fora, o camponês sorria e disse: eu te falei, não é mais uma águia, se tornou uma galinha. O naturalista saiu de dentro do galinheiro pensativo, estudioso da biologia, estudioso dos animais, das plantas. Não podia crer que ele estava vendo diante dos seus olhos uma ave que havia se transformado em galinha. Não conseguiu dormir a noite toda. Quando o dia amanheceu, ele teve uma ideia. Pediu autorização para o seu amigo camponês deixar tirar de dentro do galinheiro a águia. Afinal, ele estava convivendo junto com as galinhas. Do lado de fora, ela seria águia. O camponês sorriu e disse: faça o que quiser. Foi quando ele entrou dentro do galinheiro. Pegou a águia em suas mãos com dificuldade, saiu e subiu no teto da casa do camponês. Lá em cima no telhado, através de uma escada, ele chegou e lá em cima ele colocou a águia no seu braço direito, distendeu-a e disse: abra suas asas e voe. Tu és uma águia, tu não és uma galinha. Abra suas asas e voe. A águia estava assustada. Continuou procurando em sua volta algo que ele não sabia identificar o que era, quando de repente ela escutou o cocoricó das galinhas lá embaixo que estavam ciscando no galinheiro. E sem pestanejar, a águia pulou dos braços do naturalista sobre o telhado. Começou a andar em volta do telhado assustada. Abriu as suas asas, pulou, mas não voou. Deixou as asas abertas para poder cair tranquilamente sobre o chão e foi ciscar junto com as galinhas. Para o camponês não houve nada melhor. Ele gargalhava do lado de baixo e disse: eu quero ver você me provar que essa ave não é mais uma galinha e sim uma águia. E o naturalista pôs-se a pensar: qual outro teste, outra experiência que poderia fazer? Afinal de contas, ele tinha certeza de que aquela ave era uma águia e não uma galinha. Foi quando no dia seguinte resolveu fazer a última experiência. Pegou a águia dentro do galinheiro, colocou-a dentro de um saco de linhagem e, acompanhado do seu amigo camponês, se afastaram do sítio, subiram as altas montanhas que circundavam aquela propriedade.
O sol nascia por detrás dos montes, quando o naturalista, lá de cima do monte, pegou a águia que encontrava-se debatendo dentro do saco de linhagem. Com muita dificuldade, colocou-a sobre o seu braço direito, distendeu para o horizonte e disse: tu és uma águia, não és uma galinha. Abra suas asas e voe. A águia procurava algo em sua volta, quando de repente os raios do sol penetraram em seus olhos. Ela ficou estática e o naturalista voltou a falar: abra suas asas e voe. Tu és uma águia. Ela abriu as asas, grasnou com o tipo de ruído das águias e de repente começou a bater as asas. Bateu asas e voou em direção ao horizonte sem fim. E enquanto a águia voava, indo em direção ao sol, o naturalista sorriu, abraçou o camponês, que abaixando os olhos teve que dar mão à palmatória. E voltaram para casa, porque o naturalista tinha certeza que uma águia sempre será uma águia. O educador ganense James Aldway contou essa história numa época em que a África estava sofrendo grandes perseguições. E ao final da história, no seu discurso, ele pôde dizer: nós somos águias, embora o mundo queira nos fazer de galinhas, queira nos deixar presos no chão, ciscando, sem ver os horizontes que estão à nossa frente. Mas nós somos águias e precisamos voar em direção à eternidade. É assim que no dia 18 de abril de 1857, em pleno século XIX, na França, numa linguagem figurada, poderíamos dizer que nasceu a doutrina espírita, com o auxílio de um grande naturalista, Hippolyte Bion Denis Rivaio, chamado Allan Kardec, queria trazer para o mundo uma nova era, a era do espírito imortal, que demonstraria à humanidade a vida extracorpórea, a vida eterna que nos aguarda no alto-lá. A doutrina espírita surgiria no mundo para cumprir as profecias que Jesus havia feito há 2000 anos atrás, quando em Jerusalém, na casa de Maria, a mãe de Marcos, aquele que se tornaria mais tarde um evangelista, eis que Jesus se reuniria com seus 12 apóstolos, alguns outros convidados, e em volta da mesa, naquele encontro que ficaria conhecido como a última ceia, ele traria diversos ensinamentos. Dentre eles: se me amais, guardai os meus mandamentos. Eu vos prometo que não vos deixarei órfãos. Eu vos enviarei um outro Consolador, que ficará convosco para a eternidade. Ele vos falará tudo aquilo que eu vos tenho dito e muito mais. Foi assim que 19 séculos depois, no berço do intelecto do mundo, em Paris, na França, surgiria o Espiritismo. Conforme está no primeiro capítulo do livro que é o Espiritismo, que nos traz uma pequena biografia do codificador,
Allan Kardec, tudo iria começar naquela bela manhã, quando a primavera ainda não havia chegado em Paris. Eram mais ou menos 10 horas da manhã, quando na livraria Danty, na galeria de Orleans, em Palais Royal, a senhora Melanie, acompanhada dos seus caixeiros, os seus funcionários, aguardavam ansiosamente a chegada de 2 carroças que vinham de Saint-Germain-en-Laye, trazendo 2.000 exemplares de um livro que era aguardado de forma ansiosa. Porque a senhora Melanie era viúva do senhor Eduardo Danty, ele que era dono daquela livraria editora, que havia prometido ao professor Rivaio que publicaria a sua obra logo que ficasse pronta. Mas ele veio a falecer antes da publicação do livro, e a esposa dedicada, a senhora Melanie, decidiu publicar o livro para poder trazer e fazer com que a promessa feita pelo seu marido se cumprisse. Ela aguardava então a chegada dos livros. Quando as carroças pararam no fundo da livraria, os primeiros pacotes foram espalhados pelas mesas colocadas na vitrine, e um dos livros, ao tomar nas suas mãos, ela enviou para o professor Allan Kardec em sua casa, através de um de seus caixeiros, que atravessou as grandes avenidas e boulevards até chegar à casa do codificador. E entregando o livro, ele, então emocionado, decidiu ir à livraria para agradecer pessoalmente a senhora Melanie o que havia feito por ele. Era a chegada do Livro dos Espíritos, que inaugurava a nova era para a humanidade. Ele vai à livraria, conversa com a senhora Melanie, conhece naquela manhã um homem extraordinário, cientista, chamado Nicolau Camille Flammarion, que era um estudioso das estrelas, que ao tomar nas suas mãos o Livro dos Espíritos, encantado com a obra, fez com que ele se tornasse espírita, um grande amigo de Allan Kardec. O Livro dos Espíritos seria a base de um grande edifício que seria construído a partir de muito trabalho, de muito esforço. Porque o Livro dos Espíritos, que é dividido em 4 partes, se desdobraria em 5 grandes obras, que nós, essa semana espírita, teremos a oportunidade de estudar. A segunda parte do Livro dos Espíritos será desdobrada em Livro dos Médiuns. A terceira parte será o Evangelho segundo o Espiritismo. A quarta parte, no livro Céu e no Inferno. E a primeira parte, do livro A Gênese, que fecha as 5 obras do Pentateuco kardeciano. O livro que é o Espiritismo, ele seria publicado logo após o Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec achou por bem levar o conhecimento dessa doutrina à população, explicando a todos o que seria o Espiritismo. Ainda hoje mal compreendido, muitas pessoas confundem o Espiritismo com a Umbanda, com o Candomblé, com a magia negra, principalmente nas cidades do interior, que nos merecem o mais profundo respeito, mas nada tem a ver com o Espiritismo. A Umbanda, o Candomblé, a magia negra, a Quimbanda, foram cultos afro que vieram trazidos para o Brasil através dos escravos. E embora eles falem com os espíritos, creem na reencarnação, acreditem em Deus e em Jesus, nada tem a ver com os postulados que Allan Kardec nos traz sob a orientação do Espírito de Verdade. Para isso,
é necessário que nós, os espíritas, possamos conhecer a nossa doutrina para poder divulgá-la. Quando alguém nos perguntar qual é a sua religião, respondamos: sou espírita. Porque muitas vezes nós temos vergonha e dificuldade de dizermos espíritas. E outras vezes, quando dizemos, respondemos: sou espírita, mas kardecista, viu? E vamos bem qual tipo de espiritismo que nós frequentamos. E quando nós dizemos que somos espíritas kardecistas, nós estamos afirmando que existe outro tipo de espiritismo. O espiritismo é único, este codificado por Allan Kardec. E essas outras crenças, filosofias, nada tem a ver com o espiritismo, conforme nós dissemos. Segundo Allan Kardec, o espiritismo é uma ciência que estuda a origem, o destino e a ocupação dos espíritos, bem como a relação que existe entre o mundo espiritual e o mundo corporal. A doutrina espírita, ela está pautada em 3 pilares: a religião, a filosofia e a ciência. Por que a doutrina espírita é uma religião? Porque ela nos liga com Deus. Do latim religare, ligar com o Pai, com o Criador. Toda religião faz esse processo de poder despertar no homem o caminho de onde ele deve prosseguir para regressar aos braços do Pai, de onde saímos e para onde vamos volver, com a nossa força de vontade, com a nossa determinação e principalmente com a nossa transformação interior. Emmanuel, através das mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier, vai nos dizer que Jesus é a porta e Kardec a chave. Através dos postulados espíritas, nós encontramos a chave para abrir a porta do Evangelho de Jesus, já que por diversas vezes o Mestre utilizou de metáforas para poder nos ensinar, para poder nos trazer as suas mensagens e as suas lições. Allan Kardec, em Livro dos Espíritos, questionou se Jesus trouxe o roteiro, deu-nos as diretrizes seguras para nós encontrarmos a redenção. Para que serve então a mensagem dos Espíritos? E os imortais vão nos dizer que os Espíritos vêm justamente desvelar esses ensinamentos, para que nós possamos entender e colocá-los em prática no nosso dia a dia, vendo levantar o véu intencionalmente. Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios, ele já dizia que a letra mata, mas o espírito vivifica. Se nós tomarmos os ensinamentos de Jesus ao pé da letra, nós incorreremos em terríveis erros. Quem de nós nunca leu nas páginas do Evangelho: se a vossa mão for motivo de escândalo, arrancai-a. Se o vosso olho ou vosso pé for motivo de escândalo, arrancai-o. Se nós fôssemos tomar ao pé da letra, muitos de nós que estamos aqui reunidos essa noite estariam sem olho, sem mão, sem pés. Porque naturalmente, em algum momento da nossa existência, equivocados, erramos, pecamos com esses sentidos. Daí nós vamos entender com a doutrina espírita, enquanto religião, que essa palavra de Jesus vem nos orientar a trabalhar conosco mesmo, a podar as nossas imperfeições, os nossos vícios, e a agir bem com os nossos olhos, com as nossas mãos, com os nossos pés.
A doutrina espírita vem demonstrar que Jesus, ao seu tempo, trazendo a sua mensagem de amor, vem quebrar diversos paradigmas, vem demonstrar a verdadeira pureza que está dentro do coração. Os doutores da lei, fariseus, saduceus daquela época, que sempre estavam no encalço de Jesus, para poder traí-lo, poder fazer os seus questionamentos em perguntas maliciosas, certo dia perguntaram a Jesus: Senhor, tu és mestre em Israel, e nós gostaríamos de te perguntar, por que entre os teus discípulos, e tu mesmo, não lava as mãos antes das refeições, como manda as tradições judaicas? Havia um preceito judaico que, logo antes das refeições, quando o judeu chegava à casa de alguém, deveria sempre lavar as suas mãos e os seus pés do lado de fora da casa. E por diversas vezes Jesus não cumpriu esse preceito. E eles perguntaram por quê. E Jesus então vai dizer àqueles seguidores e àqueles homens que o que macula o homem não é o que entra pela sua boca, mas o que sai dela. Que é muito mais importante nós estarmos atentos ao que nós verbalizamos, ao que nós falamos no nosso dia a dia, do que aquilo que nós ingerimos. É claro que Jesus não fazia apologia à higiene, dizendo que não deveríamos lavar as nossas mãos, de maneira alguma, mas ele não queria que se tornasse um dogma, um ritual, de modo que aqueles que não quisessem estivessem impuros. São estes e outros ensinamentos que a doutrina espírita, de uma forma muito clara, vem nos explicar, e por isso é considerada uma religião. Quando nós lemos o Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, sob orientação do Espírito de Verdade, vai tomar daqueles versículos em que nós temos mais dúvidas para poder discorrer. Dedicou um capítulo para falar acerca da estranha moral, ensinamentos de Jesus que, ao lermos, nós achamos absurdos. Quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Aquele que não odeia o seu pai, a sua mãe, a sua família, em nome de mim, não é digno de mim. Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. São todos ensinamentos que é necessário nós retirarmos do espírito da letra. E é justamente isso que a doutrina espírita faz através dos seus postulados. Jesus vem nos demonstrar que o seu evangelho de amor deve ser colocado em prática em qualquer lugar, alargando para nós a visão do que seja a religião. Muitas vezes nós acreditamos que somos religiosos, sejamos católicos, protestantes ou espíritas, quando nós frequentamos um templo religioso. Quando uma vez por semana nós vamos à missa, vamos ao templo ou vamos à casa espírita para as reuniões públicas. Mas ser cristão é muito mais do que isso. Jesus vai demonstrar no seu evangelho que ser cristão é colocar em prática os seus ensinamentos onde quer que nós estejamos. Ele demonstrou isso quando pela primeira vez ele realiza um fenômeno para demonstrar a sua grandiosidade espiritual, transformando a água em vinho. Ele faz um casamento nas bodas de Caná, demonstrando que fora do templo religioso, no contexto familiar, dentro da sociedade, nós precisamos vivenciar os postulados divinos. Quando ele esteve no poço de Jacó, conversando com a mulher samaritana, e ele lhe pede água porque tinha sede, Jesus, olhando para ela, lhe diz: a água que eu possuo
Aquele que beber jamais terá sede. A mulher samaritana então lhe diz: dá-me dessa água, Senhor, que eu jamais quero ter sede. Tu falas como se fosse um profeta. E Jesus lhe diz: vai, chama o teu marido, porque eu te darei grandes mensagens, te darei grandes lições. E ela diz: mas eu não tenho marido. Eu sei. Tu estás com o sexto homem, e esse ainda não é o seu marido, mas vai e chame-o. Ela desce à cidade, chama o seu companheiro, chama os vizinhos. E quando todos eles vêm, ela questiona a Jesus: Senhor, onde é que nós deveremos adorar a Deus? No templo de Jerusalém ou aqui em Samaria, no Monte Garizim? E naquele momento Jesus traz uma mensagem que ficará imortalizada nos nossos corações, porque ele vai dizer: Deus não habita em templos de pedra. Chegará um dia em que ele não será adorado nem no templo de Jerusalém e nem no Monte Garizim, aqui em Samaria, mas será adorado em espírito e verdade, dentro do próprio coração. A mensagem de Jesus vem demonstrar que a religião é importantíssima, porque nos dá uma base segura, mas o mais importante é o que nós fazemos da religião que possuímos. A religião não salva ninguém, mas sim as nossas atitudes. Sim, a transformação interior que nos leva à nossa redenção. Dessa forma, pois, o Espiritismo atende a um desses pilares, que é a religião. Mas o Espiritismo também é uma filosofia. Do grego vem de philos, amigo, sofia, sabedoria, amigo da sabedoria. Em a introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec vai nos dizer que os grandes pensadores, os grandes filósofos que passaram aqui pela Terra, na Grécia Antiga, podem ter sido considerados os grandes precursores do Espiritismo, porque desde aquela época, há milênios, falavam dos postulados que mais tarde o Espiritismo iria tratar e estudar de forma mais aprofundada. E entre esses grandes filósofos, Kardec vai citar dois deles, Sócrates e Platão. Tudo que temos na Terra escrito a respeito de Sócrates foi trazido pelo seu discípulo Platão e por outros seus seguidores, porque Sócrates nada escreveu de si. Era um homem extraordinário que legou para a humanidade grandes lições. Narram seus biógrafos que certo dia Querofonte, que era um dos seus discípulos, foi ao templo de Delfos para consultar uma das pitonisas, que eram os médiuns daquela época na Grécia. E quando Querofonte aproximou-se da pitonisa, ele perguntou ao oráculo qual é a pessoa mais inteligente de Atenas. E o oráculo, sem pestanejar, respondeu: é Sócrates. Querofonte, como discípulo de Sócrates, ficou muito feliz. Ele desceu à cidade, na Ágora, na praça do mercado, reuniu a grande população, aqueles que também eram seguidores de Sócrates, e anunciou diante do povo de Atenas a descoberta que ele havia feito junto ao oráculo de Delfos, que o homem mais sábio de Atenas era Sócrates. E naquele momento Sócrates, levantando-se, de cabeça erguida, ele vai dizer àquele povo, finalizando o sermão daquela tarde:
Eu sei porque o oráculo disse: eu sou o homem mais sábio de Atenas. O povo em silêncio aguardava a resposta, porque o oráculo sabe que quanto mais eu sei, nada sei. Esse é o verdadeiro sábio. Aquele que sabe que sempre tem algo para aprender. E a filosofia espírita, que responde às incógnitas da criatura humana, de onde vim, para onde vou, porque estou aqui, vai demonstrar que sempre temos algo a aprender. Nenhum de nós somos autossuficientes, por isso vivemos em sociedade. Nós necessitamos uns dos outros. Não temos conhecimento suficiente para ter uma vida fora da sociedade. Então é preciso que nós estejamos juntos na caminhada para compartilharmos, para dividirmos os momentos e trocarmos as nossas experiências. Durante a sua larga existência, Sócrates vai trazer a mensagem da imortalidade da alma, comprovando que a vida depois da morte existia. Ele foi perseguido, foi condenado à morte por 70 juízes em Atenas. E quando ele estava na prisão, Críton, que era um dos seus discípulos também, foi visitá-lo e lhe disse: mestre, eu lhe trago uma notícia. Hoje nós iremos te libertar. Sócrates olhou para ele e disse: mas eu não estou preso, Críton. Não é hora de filosofar. Tu estás preso. Veja a sua volta às grades. Tu estás dentro de uma gaiola, mestre. Ele disse: não. Presos são os homens lá fora, os seus vícios, as suas imperfeições. Sócrates está livre. Pode ir onde quiser através do seu pensamento. Críton, fingindo não escutar o seu mestre, lhe diz: hoje o Senhor vai ser salvo. Nós vamos te tirar daqui. Mas como, Críton? Nós subornamos o guarda. Naquela época já havia suborno. Nós subornamos o guarda. Juntamos todas as joias que nós possuímos e o guarda vai deixar a porta aberta para que o Senhor possa se salvar. Amanhã não será levado à morte e poderá continuar nos ensinando a honestidade, a dignidade, a paz e o amor. Sócrates olhou para Críton e disse: tu estás sendo mau filósofo. Tu crês que eu vou fugir da prisão com o suborno do guarda para depois falar de honestidade, falar de paz e não fugir? No dia seguinte, pela manhã, ele estava na praça, a multidão reunida, também os seus discípulos, para ver a sua condenação. Ele iria tomar uma taça de alabastro contendo a cicuta, um veneno capaz de matar 10 cavalos. O serviçal trouxe então aquela taça e disse para Sócrates: tu tens ainda 1 hora para contemplar apenas, para falar aos seus discípulos. Sócrates olhou para ele e disse: que vale 1 hora para quem tem a eternidade. Pegou a taça, tomou até o último gole. Ele começou a se debater no chão por causa do veneno que entrou em contato com a corrente sanguínea. E Críton, desesperado, o discípulo, veio correndo e disse: mestre, mestre, onde queres ser enterrado? Na praça do mercado, na ágora, fora dos muros, onde queres? E Sócrates, retornando com muita dificuldade, que já estava nos receptores da morte, diz: Críton, o meu corpo joga onde quiser, porque Sócrates não está mais nele, e desencarnou. Hoje, passados mais de 2.400 anos da sua vida aqui na Terra, nós nos recordamos dele, das suas mensagens. E os juízes? Ninguém sabe quais são.
Se nós perguntarmos aqui o nome de um deles, ninguém saberá. Porque a história não registrou, mas essa personalidade que nos levou tantas lições, que abriram campo para que mais tarde Jesus pudesse trazer o seu Evangelho e a doutrina espírita surgir bem depois, continuam imortais nos nossos corações. Muitas pessoas acreditam que Sócrates foi o criador de uma frase hoje muito citada no meio acadêmico, filosófico, até mesmo religioso: conhece-te a ti mesmo. Essa frase não foi criada por Sócrates. Essa frase foi criada no templo de Delfos, quando os oráculos orientaram as sintonisas, que deveriam colocar do lado de fora do pórtico, na grande pedra, essa frase, porque pessoas de Atenas, homens e mulheres, sempre iriam reclamar a respeito das suas vidas. Mulheres que reclamavam dos maridos, maridos que reclamavam das esposas e dos filhos. Então o oráculo pediu para que colocasse do lado de fora escrito: conhece-te a ti mesmo. E quando Sócrates visitou pela primeira vez o templo, ao ler essa frase encantou-se, e daí começou a difundi-la por onde quer que passou. O mundo conheceu essa proposta do autoconhecimento através de Sócrates. Em O Livro dos Espíritos, a questão 919, Allan Kardec vai receber dos Espíritos Imortais essa resposta, quando ele pergunta: como fazer um homem para alcançar a felicidade? E os Espíritos respondem: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Enquanto filosofia, o Espiritismo vem trazer a proposta para todos nós do autoconhecimento. Somente quem se conhece pode se transformar. Quando nós realizamos a viagem para dentro de nós mesmos, o homem viajou à Lua, pôde enviar bólides espaciais a viajar pelo universo, viajou no microcosmo, mas não conseguiu viajar para dentro de si mesmo. A proposta religiosa, também filosófica da doutrina, é que nós possamos fazer essa viagem, e para poder nos auxiliar, Santo Agostinho, o outro grande pensador, filósofo também da sua época, veio em O Livro dos Espíritos estabelecer uma diretriz: fazer como eu fazia. Todas as noites, antes de me deitar, assentava-me à beira da cama e ficava meditando nas coisas que fiz no dia, as coisas positivas e as coisas negativas. O que era correto, eu reafirmava dentro de mim. O que era negativo, eu transformava, modificava, alterava, para que pudesse então ser feliz. O processo do autodescobrimento é esse. Quando nós conseguimos enxergar o nosso interior, as nossas mazelas mais profundas, mas também as nossas qualidades e virtudes, para reafirmar o que é bom e transformar o que é ruim. Mas o Espiritismo também é ciência. Kardec, no livro que é o Espiritismo, vai nos dizer que o Espiritismo é uma ciência, mas não é uma ciência convencional. Porque a ciência do mundo estuda os efeitos. A ciência espírita remonta as causas. A ciência espírita busca inquirir, pesquisar, saber a causa dos problemas, das aflições, dos sofrimentos, a fim de erradicar, para ao invés de minimizar os efeitos, possa realmente resolver aquela questão pela qual nós estamos vivenciando. Allan Kardec, na sua inteligência incomum, como codificador, com auxílio dos Espíritos, ainda vai dizer que se por acaso um dia a ciência do mundo trouxesse alguma informação
que fosse contra a doutrina espírita, em qualquer postulado, nós deveríamos deixar de lado a doutrina espírita naquele ponto para seguir a ciência. Mas o que está acontecendo é justamente o contrário. A ciência convencional, através de grandes cientistas, pesquisadores, tem comprovado a todo momento os postulados que a doutrina espírita nos traz, demonstrando, através de experiências, de evidências e contra fatos, não há argumentos, de que realmente estes princípios, que são trabalhados não só pelo Espiritismo, mas por outras filosofias e religiões, estão em perfeita consonância com o que está escrito. Para nós tomarmos um exemplo e não nos delongarmos, podemos falar, por exemplo, a respeito da reencarnação, que ainda é um tema muito discutido no campo científico, no campo religioso e até mesmo filosófico. Quantas pessoas dizem que não creem na reencarnação? E não creem por quê? Não creem porque não acreditam. Não tem bases para poder afirmar porque a reencarnação não existe. E alguns pesquisadores, cientistas, a cada dia, através da terapia de vidas passadas ou regressão de memória, têm comprovado que o homem, a mulher, tem diversas existências, viveu outras experiências reencarnatórias, ora no corpo feminino, ora no corpo masculino, para buscar a sua plenitude, a sua perfeição relativa. Podemos citar o Dr. Brian Weiss, que se tornou best-seller através de diversos livros publicados, como Muitas Vidas, Muitos Mestres. O Dr. Ramindranath Banerjee, um parapsicólogo indiano, que estudou crianças que se recordavam das suas existências passadas. Dentre seus diversos relatos, Banerjee conta a experiência que teve com um menino de 4 anos, que se chamava Monesh. Monesh morava na cidade de Chandagali, na Índia. A sua mãe, certo dia, estava lhe dando banho na banheira. Ele fez uma traquinagem qualquer e a mãe deu uma palmada no bumbum. Ele olhou para ela e disse: não me bata nunca mais, porque se você me bater de novo, eu vou para a minha casa. Eu não sou daqui, eu sou de Itani. A mãe começou a sorrir. Só podia ser coisa de criança. Ele não queria apanhar da mãe, então inventou essa mentira. Ela sorriu e brincou com o menino, de tradição muçulmana, embora morasse na Índia. Nunca havia ouvido falar de reencarnação, nem acreditava nisso. No outro dia, pela manhã, quando acordaram para o jejum, sentaram-se na esteira para comer o alimento, quando Monesh, 4 anos, olhou para a mãe dele e disse: mamãe, eu estou com tantas saudades da minha esposa. Ela se chama Alódia Devi. O meu nome era Bajan Singh e eu morava na cidade de Itani. A mãe disse de si para consigo: meu filho só pode estar louco. E ela procurou uma amiga, porque dizem os psicólogos que toda mulher tem uma amiga, que é a sua melhor amiga. São palavras dos psicólogos, não nossas. E as mulheres que são túmulos abertos sempre têm uma outra amiga, que ela compartilha também aquilo que a amiga lhe contou. De repente, toda a cidade de Chandagali comentava que Monesh era a reencarnação de Bajan, que era casado com a Alódia Devi. E a notícia se espalhou de tal forma que chegou em outra cidade da Índia, bem distante dali, em Bombaim, nos ouvidos do Dr. Banerjee, um parapsicólogo que estudava crianças, que se recordavam de vidas passadas. Ele então foi à cidade.
Entrevistou Moneste, tirou fotos, conversou com ele. Tudo que ele questionava Moneste, ele respondia sem pestanejar. E o doutor Banerjee, com a sua experiência, constatou que, sem dúvida alguma, Moneste era a reencarnação de Bajaci. E se foi. Os anos se passaram. Moneste completou 7 anos de idade. Ele estava brincando no jardim com seu avô, quando 2 senhoras vestidas típicas da Índia, com o rosto velado, aproximaram-se do portão. E quando o Senhor foi atender, uma delas disse: "É aqui que mora o menino que diz ser a reencarnação de Bajaci?" O avô sorriu: "É aqui sim, pois chame, porque eu sou a mãe de Bajaci e quero ver se ele vai me conhecer." O avô inocente chamou o neto, que veio correndo, e já informou para ele. Não podia ter informado. Informou para ele dizendo: "Aqui está a senhora Moneste, que disse ser a sua mãe na reencarnação anterior. Ela disse ser a mãe de Bajaci." Moneste olhou, a senhora estendeu a mão para que ele pudesse beijar, como manda as tradições da Índia. E quando ele foi beijar a mão da senhora, ele parou, olhou nos olhos dela e disse: "Você acha que vai brincar comigo? Pois não vai. Você não é a minha mãe. Você é a Lória Devi, a minha esposa." A mulher assustou-se, porque realmente era ela. E ali, diante daquela situação constrangedora, os vizinhos, que não gostam da vida alheia, logo vieram para saber o que estava acontecendo. Juntaram a porta da casa de Moneste. E a senhora Lória Devi não acreditou. Não acreditou que aquele menino fosse a reencarnação do seu marido. Então ela disse: "Eu quero uma prova. Me dê uma prova que realmente você é a reencarnação do meu marido." E ele disse: "Você quer uma prova? Eu vou te dar. Eu estava casado com você. A minha mãe morava conosco na casa caiada de branco em Cali. Eu fiz uma viagem e quando voltei, vocês 2 estavam brigadas. Eu fiquei com raiva, peguei um pau de amassar macarrão, te dei uma surra, e você tem uma cicatriz no seu braço esquerdo. Mostre." Ela estava com um vestido de manga até as mãos. Teve que levantar o vestido porque o povo queria ver. Constrangida, ela levantou. Lá estava a cicatriz no braço esquerdo. O povo já sabia, tinha certeza de que Moneste era a reencarnação de Bajaci, mas ela não acreditou. É curioso como são as criaturas humanas. Mesmo diante de evidências, nós não acreditamos. Ela não acreditou e então disse: "Eu quero mais provas. Quero provas íntimas." E Moneste disse: "A senhora quer que eu diga aqui mesmo, na frente do povo, ou quer que seja na intimidade?" Ela ficou com medo do que eu iria dizer, porque na Índia a intimidade conjugal é vivenciada dentro do lar. Não é como no Brasil, que a gente conta para amiga, conta para um amigo e sai espalhando para todo mundo. Sai até nos jornais de algumas pessoas, artistas. Muito bem. Eles entraram, foram para a intimidade da casa. Durante 1 hora, eles ficaram lá dentro. Quando ela saiu, o povo estava esperando, porque o povo é curioso. E então perguntou: "Ela não é a reencarnação do seu marido? Esse diabo é a reencarnação do meu marido." E se foi. A notícia continuou correndo a respeito de Moneste. E Banerjee retornou então a Xandagali e pediu autorização para levar o menino a Itani, na cidade onde Bilka estava. Dentro do carro, sozinho com o parapsicólogo, Moneste, que agora estava com 8 anos de idade, começou a apontar o caminho. Vira à esquerda, 2 ruas da direita, aqui no mercado de fulano de tal, ali era a padaria de Beltrano. Quando de repente ele disse: "Pare, porque essa é a minha casa." Estranho, ela era caiada de branco, agora está caiada de amarelo. Quem mora nela?
desceu do carro e entrou dentro da casa, como se realmente fosse sua. A pessoa que morava veio correndo. Que isso? Então, para o psicólogo disse, é uma experiência de reencarnação. Ele foi adentrando os cômodos, passando, e por onde passava, relatava fatos vivenciados dentro daquele cômodo. E então constatou-se realmente que era a reencarnação. Nós podemos dizer que este é um caso de milhares de casos estudados por grandes cientistas. A reencarnação é uma realidade, quer queiramos ou não, cuja doutrina espírita estuda estes postulados. Não foi a doutrina espírita quem criou a reencarnação. É uma lei divina a que todos nós estamos vinculados. Desde a mais alta antiguidade, grandes pensadores, grandes civilizações falaram a respeito do assunto, inclusive Jesus. Jesus, no seu Evangelho, fala da reencarnação. Nós não encontraremos a palavra, mas ele cita de modo subjetivo. Para citarmos apenas uma, nós podemos lembrar quando Jesus encontrava-se no Monte Tabor com seus apóstolos João, Tiago e Simão Pedro, conversando com Moisés e Elias em espírito. Logo que Moisés e Elias desapareceram, pela manhã Jesus desceu com seus apóstolos. E quando eles estão descendo o morro, um deles pergunta para Jesus: antes que o Messias viesse à terra, as Escrituras Sagradas dizem que Elias teria que retornar. E ele não voltou. Jesus olhou para os apóstolos e disse: em verdade vos digo que Elias já voltou, e eles não o reconheceram. E está entre parênteses em todas as Bíblias, podem olhar, inclusive as protestantes. E eles entenderam que Jesus falava de João Batista. Como que Jesus falava de João Batista se eles estavam falando de Elias? Porque João Batista era a reencarnação de Elias, para citar um caso da Bíblia. Então a doutrina espírita, enquanto ciência, ela tem demonstrado nos seus postulados a realidade da vida imortal através da mediunidade. Quantos espíritos escreveram pelas mãos de Chico Xavier, demonstrando a vida após a morte para pais, para mães, avós que se comunicaram, também maridos, esposas, e foram reconhecidos pelos seus parentes. Daí nós vemos que a doutrina espírita, ela tem cumprido o seu papel quanto consolador prometido por Jesus, de orientar, consolar, instruir e de trazer de volta aos nossos corações Jesus. Nessa época de grandes dificuldades, de grandes tormentas e aflições pelos quais nós estamos passando aqui na Terra, a doutrina espírita nos explica o porquê destes fenômenos e nos traz a esperança de um porvir melhor, de uma nova era que se instaurará quando nós daremos as mãos e vivenciaremos a paz, o amor, a fraternidade. Mas para chegarmos a esse cume, é preciso realizarmos o trabalho interior. É preciso que nós estabeleçamos conosco mesmo diretrizes seguras para a nossa caminhada, sendo hoje melhores do que ontem e amanhã melhores do que hoje. Nessa semana espírita, quando se tem a proposta de estudar as obras da codificação, para conhecermos o que é verdadeiramente o Espiritismo, nós gostaríamos de finalizar nosso encontro dessa noite, relembrando uma última história ocorrida com nosso querido codificador Allan Kardec. Porque para que a doutrina chegasse ao ponto que ela está hoje, foram necessários muitos sofrimentos, muitas abdicações, renúncias, para que hoje nós pudéssemos estar reunidos em Almenara, nessa 8ª semana espírita,
foram necessários muito trabalho, muita semeadura, para que hoje nós estivéssemos colhendo. Então gostaríamos de narrar essa história que ocorreu no ano de 1860, quando o nobre codificador Allan Kardec encontrava-se assentado no seu gabinete, cabisbaixo, pensativo, porque ele questionava-se interiormente se estava cumprindo a sua missão aqui na Terra. Se enquanto codificador, ele havia trazido o que a espiritualidade precisava, juntamente com os postulados do Evangelho de Jesus. Quando, naquele instante, a sua esposa, chamada por ele Gabi, adentrou trazendo um embrulho, colocou sobre a mesa e disse: "É para você." Ele abriu a caixa, dentro dela havia um embrulho, um envelope, era uma carta que era escrita a ele. Retirou, abriu o envelope, estava escrita uma carta que dizia mais ou menos o seguinte: "Senhor Allan Kardec, eu escrevo ao Senhor para poder te agradecer o trabalho que o Senhor tem realizado aqui na Terra, trazendo essa nova aurora, trazendo essa luz que brilha nas trevas da nossa ignorância. Eu quero te contar em poucas linhas a minha história. Eu sou encadernador, sempre ansiei em casar-me. Meu sonho era encontrar uma jovem que pudesse estar ao meu lado nos momentos de alegria e de tristeza, de saúde e de doença. Eu procurei tanto, até que um dia eu encontrei Antonieta. Ela foi a mulher dos meus sonhos. Nós nos casamos, a felicidade adentrou o meu lar, e nós agora desfrutávamos da vida dois. Até que um dia eu cheguei do trabalho e ela estava caída ao chão desmaiada. Eu fiquei desesperado, chamei o médico local, ele examinou e deu um diagnóstico de uma terrível doença que não havia cura na época. Medicamentos iriam minorar as suas dores, mas em poucos meses ela iria partir. Eu continuei trabalhando, porque precisava comprar os remédios, e um dia eu cheguei em casa, ela estava morta. Quando eu vi a minha Antonieta deitada sobre a cama marmórea, eu abracei o seu cadáver, chorei desesperado. A minha vida agora não tinha qualquer razão. Para que viver? Se é que existe Deus, Ele acabava de morrer para mim, porque havia arrebatado o amor da minha vida. Sepultei a minha amada Antonieta, e agora eu esperava a morte chegar. Parei de trabalhar, dentro do quarto escuro, deixei de me alimentar. Chorava dia e noite, a angústia da perda da minha amada. Até que uma noite muito fria, quando levava lá fora, eu tive uma brilhante ideia. Iria resolver com as minhas próprias mãos a minha vida. Decidi me matar. Essa seria a melhor solução. Levantei, fui à Ponte Marie, a ponte que está sobre o rio Sena. Quando lá cheguei, olhei para baixo, as águas gélidas que corriam, a neve que caía, a noite estava escura, já era madrugada. Eu apalpei a murada da ponte para poder pular. Quando ia fazê-lo, alguma coisa que estava no parapeito da ponte caiu no chão. Eu olhei, era um livro estranho, um livro na beira da ponte. Então abaixei, peguei o livro, levei ao lampião que estava aceso à beira da ponte e li o Livro dos Espíritos. Allan Kardec. Estranho, que livro seria aquele? E eu que queria me matar, agora estava com curiosidade para saber que livro era. Recostei-me ali mesmo na ponte e comecei a folhear. Quando eu abri a capa do livro, no frontispício estava escrito: "Este livro salvou a minha vida.
Leiam para que salve a sua também. A Laurenti. À medida que eu folheava aquela obra de 176 páginas, com 501 perguntas, era a primeira edição, eu fiquei maravilhado. Ali estavam as perguntas que eu sempre ansiei em saber as respostas. Voltei para casa. Assentei-me na sala e durante toda a madrugada li o livro. E hoje, Senhor Allan Kardec, eu te digo, sou espírita. Abracei essa doutrina que me libertou a consciência. Muito obrigado. Kardec estava com os olhos cheios de lágrimas. A sua esposa, que também lia a carta, chorava. Quando ele abriu o capote, era o livro. Era o livro dos Espíritos, já carcomido. E quando ele abriu a primeira página, lá estava escrito: este livro salvou a minha vida. Leia-o para que salve a tua também. A Laurenti. E de baixo, salvou também a minha vida. Joseph Guerreiro. Kardec levou o livro ao peito, levantou-se da poltrona, foi à janela, abriu, olhou a lua, as estrelas e orou a Jesus em forma de agradecimento. Porque naquele dia ele teve a convicção de que a sua missão havia sido. O Espiritismo havia salvo 2 vidas. Por esse simples motivo já havia valido a pena. Hoje, quantas vidas o Espiritismo tem salvo? Milhares. Quantas feridas foram cicatrizadas pela mensagem libertadora do Espiritismo? Quem sabe, muitos de nós que estamos aqui hoje assentados, tivemos a nossa vida libertada pela doutrina espírita, que nos trouxe a resposta quando mais desejávamos, que trouxe o alento no momento de dor, ou que trouxe para nós a esperança de um corpo interior. Nessa noite, aqui reunidos, ao estudarmos o que é o Espiritismo, possamos sair a nossa mente mais aberta para compreendermos essa ciência, essa filosofia e essa religião que chega no mundo para poder também iluminar os nossos caminhos. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça e nos envolva sempre em sua paz. Nosso muito obrigado. Gostaríamos de agradecer imensamente ao nosso irmão Wellington e agradecer a presença de todos. E mais uma vez eu repito, espero que quando saírem daqui, levem consigo esse ensinamento e não fiquem só com vocês, espalhem a boa notícia, espalhem a boa nova. Deus está colocando em nosso caminho algum meio de conseguirmos evoluir e já alcançarmos a felicidade. Antes de finalizarmos, eu quero pedir à nossa senhora Catilhas para passar alguns recados. Boa noite. A gente está aqui hoje para dar um recadinho pequeno, mas muito importante. A gente vai falar de um senhor, um jovem senhor, um lindo senhor, que acolhe a gente há muitos anos. E este ano, no dia 3 de maio, ele fez 65 anos. 65 anos de muito amor, de muito carinho, de muito acolhimento. Esse senhor se chama Centro Espírita Terezinha Flores. Atualmente, sob a presidência de Iracema e atualmente residindo aqui, esse endereço. Esse senhor tem
vários objetivos, mas o mais importante, crescer espiritualmente, moralmente, acolher a quem necessita de paz, de ajuda, de conselhos, de segurança, de bondade, de carinho. Todos que nos procuram são bem recebidos e contamos sempre com a presença e com a ajuda de todos os amigos tarefeiros, os ajudantes, as pessoas que não precisamos nomear, mas sempre estão aqui conosco, ajudando, atendendo, acolhendo. A gente faz um convite a todos e para esse convite a gente vai citar a mensagem que foi do Espírito Bezerra de Menezes, nosso irmão Everson, no dia 13 de outubro, através da psicofonia, foi ditada. E é rapidinho, eu vou citar só o início, que fala assim, Bezerra de Menezes: já é hora de quebrarmos as barreiras do sectarismo religioso. É hora de cristãos, católicos, espíritas e protestantes se unirem neste tempo de grandes dores, de grandes aflições, para que se instaure na Terra a nova era, a era da regeneração, e assim possamos, dia após dia, ser os instrumentos de paz de nosso Senhor. Que onde quer que passemos, possamos ser as testemunhas vivas do Evangelho, acendendo as luzes das trevas, da ignorância. E é com essa mensagem linda de Bezerra de Menezes que a gente faz o convite, independente de que somos, sendo cristãos ou não, estamos aqui para nos unirmos, para nos acolhermos, para nos ajudarmos. E esse senhor, esse jovem senhor, o Centro Terezinha Flores, ele não ficou esquecido no tempo, não. Ele se atualizou e ganhou de presente e se deu de presente um site. O nosso site. Visite-nos, passe lá, tire um tempinho e vá lá nos visitar. O endereço é lá em cima, né? Depois eu coloco o link. Centro, tracinho, Espírita, tracinho, Terezinha, tracinho, Flores, tracinho, webnode.com. E lá tem o nosso objetivo, lá tem nossas ações, tem os nossos horários, lá tem todas as nossas informações básicas e necessárias para que nos conheçam. Para quem não tem tempo de vir aqui, sempre que a gente pode, estamos gravando as palestras públicas, às vezes não tem tempo de vir, mas pode estar acessando e assistindo. E o recadinho de hoje era esse. A gente fica muito feliz de estar aqui com vocês. E muito feliz de passar esse recado. Muito feliz de fazer parte da família Sempre Terezinha Flores. Lá no mural tem o endereço do site, tem o nosso e-mail também, né? É ceterezinhaflores@gmail.com. Um abraço a todos. Bem, agora gostaríamos de pedir ao amigo Cláudio Lu para fazer a prece final. Vamos acompanhar mentalmente. E amigo Jesus, quanta luz estamos recebendo esta semana, quanta paz está nos envolvendo esse sentimento de amor fraterno. Obrigado, Jesus amigo, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu nome, buscando cada vez mais, Jesus, transformarmos interiormente, para que por onde nós passarmos, possamos levar essas tuas mensagens a todos os lugares, compreendendo as nossas vidas, sendo pacientes e tolerantes uns para com os outros. Abençoe, Jesus, todos que se encontram.
nos dando força, coragem, para prosseguir essa caminhada, buscando cada vez mais a luz do teu Evangelho. Nós temos pessoas de bem em nossa vida. Obrigado, Mestre querido, e os nossos irmãos, trabalhadores incansáveis de tua serra, possam sempre estar nos abençoando, para que ao sairmos da vida, possamos tentar vivenciar os teus ensinamentos desta vida. A tua paz, a tua luz e o bom gozo que trazemos agora e na vida eterna. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração, após o Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Gostaríamos de deixar um convite para vocês, que amanhã o nosso irmão Carlos Corrêa, de Patinga, ele estará tornando o livro dos Espíritos. Então, espero a presença de todos, podemos ir em paz, o Senhor esteja sempre conosco, sempre nos iluminando. Assim seja.